Bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Centro Espírita Lar do Amor, disponível no WhatsApp, no YouTube e no site. O Evangelho no Lar, Jesus no Lar, é o sol que irradia, regenera e ilumina os corações. Procuremos realizá-lo com constância e pontualidade. Jesus, reunidos em teu nome, elevamos nossos pensamentos e que vibrações de luz e paz nos envolvam. Leitura preparatória. Livro Pão Nosso, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Lição 176. Na revelação da vida. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços de comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso, para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Nosso tema, uma breve reflexão sobre Semana Santa, ressurreição e imortalidade da alma. Pois quando chega a época dos feriados que formam a Semana Santa, surge a pergunta: e o Espiritismo, como procede? Perguntas, na maioria das vezes, feitas pelos novatos, por aqueles que estão adentrando o Espiritismo, mas também por alguém que não seja do meio espírita. E ponderamos que a tradição católica é a mais conhecida, e para a maioria, a Sexta-feira da Paixão, com seu tributo à crucificação e morte do Cristo, é um ponto alto nessa tradição. E os espíritas? Eis uma boa oportunidade para relembrar que somos adeptos de uma doutrina que não possui rituais, dogmas, liturgias, e que também é nula a crença na eficácia dos sinais exteriores, e que, acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Assim aprendemos. Mesmo que no nosso cotidiano sejamos influenciados por esta celebração.
A resposta é não. Não celebramos a Semana Santa. Lembramos que são práticas religiosas que merecem respeito, mas são da tradição católica. A doutrina espírita nos instrui, esclarece e educa. E se ainda restam dúvidas, lembramos a pré-existência e evolução das almas, a morte como consequência do processo reencarnatório. Mas podemos aproveitar este momento e refletir sobre a crucificação, a morte, não como o fim. Aliás, sabemos que a morte é um processo ao qual nosso espírito regressa ao plano espiritual de onde veio. E conforme ensinado na lição preparatória, os discípulos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste. E de Hamed extraímos, aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo. Sim, venceu o mundo. Pois após a ressurreição de Jesus, seu corpo se eleva, desaparece sem deixar nenhum sinal. Logo, devemos entender que a ressurreição de que Jesus falava não era no corpo físico, e sim em espírito. Afinal, ele não veio destruir nenhuma lei divina. Mas, as provas da ressurreição de Jesus são inúmeras. Não há como ter dúvidas. Paulo afirmou: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Que possamos nessa época silenciar por alguns instantes e nos motivar a refletir mais profundamente sobre a vida de Jesus, seu exemplo, seus ensinos, e fazermos uma autoanálise sincera, buscando em nós tudo aquilo que precisamos mudar para nos tornarmos seres melhores, regenerando a nós mesmos, mas tendo em mente a vitória real da vida sobre a morte, a certeza da imortalidade e a certeza da reencarnação, porque a vida, em essência, deve ser vivida através dos exemplos da própria existência de Jesus. Amor ao próximo. É tempo de perdão incondicional, tempo de transformação, tempo de libertação. Pois Jesus, liberto, vence as iniquidades, retorna ao plano espiritual para continuar governando o processo evolutivo de nosso planeta. Ele é o governador do planeta. Jesus, mestre e guia de nossas vidas. Sigamos Jesus sempre, pois Ele é a luz do mundo. Mestre, agradecemos pela vossa abençoada luz sobre todos nós.